Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. São todos bem-vindos à nossa 20ª aula do nosso curso de Almoxarife e Conquista. Na aula de hoje nós vamos encerrar o assunto da aula passada e vamos entrar no tema muito importante e interessante, que é sobre embalagem, paletização, unitização. Vamos ver esses processos, entender como são feitos dentro dos almoxarifados dos estoques. Separação de pedidos ou ordem de produção. Tema, falamos passo a passo na aula passada, né? A separação ela pode ser feita tanto a partir de um único pedido, quanto a partir de um produto. Como é que é isso? Olha aí. Bom exemplo que podemos dar é como se você fosse ao supermercado realizar compras para duas famílias. Com um carrinho, você pode pegar todos os produtos da lista e depois pegar outro carrinho, percorrer novamente todo o supermercado, recolhendo produtos iguais. Ou pegar um carrinho e recolher produtos das duas compras de uma única vez, sendo necessário pegar outro carrinho para completar as compras. Aí na sua casa, separa qual é a sua compra e qual é a compra da outra família, não é mesmo? O almoxarifado é a mesma coisa. Foi sobre isso que nós falamos na aula passada, né? Separação ou ordem de produção. Então ficou faltando exemplo, a gente conclui o exemplo do mercado agora. Vamos falar agora sobre embalagem, paletização e unitização. Vamos conhecer esses processos dentro do almoxarifado? Feita a separação ou picking, procedimento que também é controlado pelo software gerenciador do armazém, os produtos são embalados. Não necessariamente apenas quando enviados para fora da empresa. Há produtos que devem estar perfeitamente embalados para poderem ser manuseados dentro da própria empresa. São encaminhados à expedição. É o exemplo que nós temos aqui nessa imagem, não é mesmo? Olha, dentro do almoxarifado, né, produtos foram separados e embalados e vão ser armazenados dessa maneira, até chegue o momento de serem encaminhados para a expedição ou serem absorvidos pela própria organização. Antes, porém, são realizados os devidos lançamentos e a conferência dos produtos e respectivos pedidos. Não é? Então, tem que ter tudo registrado direitinho para a gente não ter problema depois na hora do inventário. Havendo sobras nas embalagens ou nos pallets, esses devem ser recolocados em seus locais de armazenamento. Nessas tarefas, o coletor de código de barras pode ser útil, pois é capaz de fornecer os endereços que estão estocados os produtos, formar quantidade a ser separada. Então, talvez vocês não tenham entendido, então eu vou tentar explicar, né? Então, na hora de fazer a separação, né? Tirar os produtos, sempre vai sobrar alguns. Então, esses que sobram têm que ser devolvidos lá no seu endereço, né? E a quantidade que eu vou precisar para fazer a separação, o próprio coletor fornece. Ele é inteligente, ele tem software conectado com cada um dos pedidos que já foi lançado no sistema. É isso que eu queria dizer. Embalagem, paletização e unitização. As embalagens são classificadas em vários tipos. Olha que interessante. Primária, contém o produto propriamente dito. Nós temos aqui nesse diagrama, nesse desenho, unidades de carga, unidade primária. Então seria, por exemplo, uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de refrigerante, não importa, né? A secundária seria então aquele invólucro onde as garrafas são armazenadas para poderem ser levadas, por exemplo, em meia dúzia, né,
aqueles engradados grandes onde as pessoas levam uma dúzia de cerveja, refrigerante. E a unidade terciária é uma caixa maior que contém várias unidades do produto, é feita de papelão, plástico ou madeira, né? Então, aqui nós temos as caixas de papelão. Então, por exemplo, quando a gente faz um pedido no supermercado, delivery, eles vão entregar para a gente mais tarde ou no dia seguinte, a gente percebe esses três tipos de embalagens: unitária, primária, secundária e terciária. Normalmente a gente recebe caixas, né, grandes com todos os produtos de alimentação, produtos de higiene, limpeza, né? Vem tudo nessa unidade terciária. Então, tudo isso a gente já até conhece, só que não sabia essa nomenclatura. Pode haver ainda outras embalagens maiores, mais resistentes, que acolhem mais itens, sendo mais favoráveis, movimentação, armazenagem, redução de danos de manuseio. Quanto maior for a embalagem, mais produtos eu consigo transportar e esses produtos estarão mais protegidos contra danos. E a própria movimentação e a logística dentro da empresa e fora dela é tudo muito mais fácil, né? Em vez de fazer várias viagens, posso fazer uma única viagem, uma unidade paletizada que nós vamos ver daqui a pouco. Como nós estamos vendo nesse diagrama, né, nesse desenho ativo, pedagógico, nós temos as primárias, são aquelas que envolvem diretamente o produto que o protege, uma garrafa, como por exemplo uma caixinha de ovos, né? Secundária, são as embalagens que protegem a primeira embalagem e servem para transporte e manuseio do produto embalado. Por exemplo, essas caixas de papelão, onde a gente pode levar meia dúzia de refrigerante ou cerveja. Terciárias, que envolvem um relacionamento da embalagem secundária com a embalagem para o transporte. Estou vendo aqui, né? A quaternária. E a quintenária, que envolve armazenamento e distribuição dos produtos dentro de todas as embalagens. Levantamos aqui com Mendonça, o autor, página da sua obra. Então a gente está vendo aí que interessante. As embalagens, elas são produzidas para se encaixarem umas nas outras, facilitar o transporte. O emprego de embalagens constitui um passo muito importante do trabalho, já que uma de suas funções é evitar perdas de mercadorias ou produtos, mesmo danos a pessoas nas operações de carga e descarga, uma vez embalagens inadequadas podem provocar acidentes de toda sorte. Eu coloquei como exemplo para vocês, né, essa imagem do álcool 96. Esse álcool, né, foi proibido ser transportado dessa maneira. Quando ele foi lançado, esse tipo de embalagem, pessoas no seu manuseio acabavam incendiando. O álcool traz um problema sério. Ele, de forma de fogo, a gente não consegue enxergar. Causa danos seríssimos. É explosão. Então foi proibido. Vocês estão observando hoje no mercado a volta dessa embalagem por causa da pandemia. Mas quando acabar a pandemia, naturalmente essas embalagens voltarão a ser proibidas. Esse tipo de embalagem a gente encontra normalmente o álcool gel, que é menos comburente, menos perigoso de explosão e incandescer que o álcool 96 líquido. Esse tipo de álcool a gente está usando, o 70, né, que a gente está usando para higienizar, nos proteger do coronavírus. Então as embalagens são uma fonte de custo. As empresas gastam com isso, mas eventualmente pode causar prejuízo se não forem adequadas às necessidades. Se eu comprar uma embalagem frágil, inadequada para o uso que eu vou ter, né, e armazenamento, eu vou ter danos, e aí vai trazer prejuízo.
Outra função das embalagens é a prevenção da integridade do produto. Quer dizer, a embalagem tem que proteger esse produto. Não pode estragar ali dentro, né? Nem estragar no manuseio e nem nas intempéries, né? Elas devem ser capazes de manter as propriedades físicas, químicas, bioquímicas ou biológicas inalteradas, protegendo-o do sol, da luz, do calor, da umidade, pequenos acidentes. As embalagens são projetadas para não só para o transporte, para proteger mercadorias e proteger também o usuário. Imagine se o álcool tivesse essa preocupação com a embalagem. Temos muito mais acidentes, né? E uma embalagem, por exemplo, que traz um produto perecível, cuidado imenso, né? Se a geladeira, o freezer desliga e liga, liga e liga, o produto pode estar comprometido, né? Então esse é o cuidado que deve ter o repositor dentro de supermercados. Existem embalagens, inclusive, de última geração, inteligentes, elas identificam o produto que está ali dentro já venceu o seu prazo de validade. Verdade, já existe. Nos Estados Unidos tem algumas embalagens, ela vai mudando de cor. Enquanto ela permanece verde, ela pode ser usada. Na hora que ela fica de amarelo para vermelho, significa que aquele produto já está em deteriorização. E o operador, o repositor precisa retirar essa mercadoria e colocar uma nova. Muito interessante, a evolução da tecnologia. Inúmeros produtos só podem ser manuseados depois de prontos e devidamente embalados, com líquidos, gases, géis, mesmo sólidos. Portanto, o tipo de produto e respectivas embalagens constituem assunto muito extenso e específico, então pela qual não serão tratados aqui. Talvez possamos até voltar e nos aprofundar por o caso, por enquanto não está previsto. Nós estamos vendo exemplo, né, de produto químico que se não tiver adequadamente envolvido, não poderá ser manuseado. Alguns produtos são ácidos, alguns produtos são tóxicos e muitos radioativos, né? Por isso, cada produto tem a sua embalagem adequada. E as empresas têm um custo para isso, mas necessário. Naturalmente, ficará envolvido no valor, o valor da mercadoria que você paga, embalagem, o custo da embalagem está junto. A gente percebe isso quando a gente está no supermercado, você tem uma promoção onde tem uma embalagem com maior quantidade de um determinado produto. Você comparando com o produto vendido numa quantidade menor, custo muito menor você levar o produto em maior quantidade. Pode ser sabão em pó, pode ser sabão líquido, né? Pode ser iogurte, não importa o produto. Percebe que a embalagem é um custo necessário para a movimentação e armazenamento dos produtos dentro do almoxarifado. Outra função igualmente importante, porém do ponto de vista mercadológico, é serem atraentes, pois estimulam o consumo, curiosidade, impulso de compra, além de proporcionar informações diversas em função do tipo de produto, né? Então, o que são embalagens do ponto de vista mercadológico? A gente está falando do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de chamar a atenção do consumidor, né? Dependendo da embalagem, ela estimula o consumo. Dependendo da embalagem, a pessoa rejeita. Estamos vendo um exemplo, olha que embalagens interessantes, né? Caixinhas de suco representadas pela fruta, tem o formato e a cor da fruta que está ali dentro desse suco. Uma forma muito interessante o produto ser veiculado dentro dos supermercados, nos pontos de vendas, né? A gente percebe também uns produtos, né, como o leite moça, uma época que teve uma campanha, a lata sofreu que construir uma cintura na lata, né? Com que objetivo?
para marcar, né? A marca Leite Moça. Moça tem uma sacada muito genial de marketing, serviu para vender muito mais o produto. Então, estamos vendo várias propriedades em as embalagens, né? Não só de proteção, de transporte, também para estimular o consumo. Existem empresas especializadas em pesquisar e criar embalagens que possam exercer sobre o consumidor maior capacidade de atração para o produto, como acabamos de citar. Além disso, órgãos reguladores exigem que inúmeras informações sejam afixadas nas embalagens, como as tabelas de valor nutricional e as informações de serviço de fiscalização governamental de produtos alimentícios. Ali nós temos um exemplo, né, com um produto longa vida e com uma lente de aumento, a pessoa demonstrando ali, né, a composição que existe no produto. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, meus alunos, e observar na compra dos produtos a quantidade de sódio. O sódio é o produto mais utilizado para conservação, para que o produto dure mais tempo, tornando elástico o seu prazo de validade. Faz um mal danado para o organismo. É água de coco. Se você for olhar na caixinha, você vai ver que a maior parte das águas de coco que são vendidas aí não tem água de coco. É água de coco reconstituída, antioxidante, sódio, uma química danada. É muito importante que quando a gente for comprar um produto, observar as embalagens, né? Principalmente o prazo de validade. É isso. Olha que interessante. Assim, não somente os produtos devem ser embalados para serem preservados, as suas próprias embalagens também devem ser preservadas, né? Já que as danificadas desestimulam a aquisição do produto. Os alimentícios favorecem ou permitem sua deteriorização. Então, um exemplo, né? Você está no supermercado, você vai comprar frios, e é importante ver se a embalagem não está rasgada, furada, né? Deteriorada. E isso vai garantir se o produto está para ser consumido ou não, né, gente? Isso é muito importante. Então, por isso que para cada produto existe uma embalagem, quanto mais resistente, melhor. Como todos os processos de logística, a área de embalagens também tem sido objeto de estudo e pesquisas pelas empresas, apresentando grandes inovações no decorrer do tempo, como a invenção do isopor e das embalagens longa-vida, filmes plásticos e, mais recentemente, dos compostos de papel e de alta resistência. Vemos isso, olha que bacana, eu tenho certeza que vocês não sabiam, né? Como que é feita uma caixa desse produto longa-vida, né? Como é que o leite consegue ficar guardado numa caixinha meses, sem se deteriorar, né? Então, primeiro que o leite recebe uma carga que eu já falei para vocês de sódio, que é um conservante. Depois, a embalagem, lá, primeiro, a quantas tem 6 camadas, né? A primeira camada é polietileno, que é uma proteção contra a umidade exterior, é um plástico, né? Depois é um papel, vai dar a resistência para a caixinha. Depois mais uma camada de polietileno, que é plástico, soldando o papelão no meio. Depois uma folha de alumínio, que é uma barreira contra oxigênio, aroma e luz, né? É um impermeabilizante. Depois da folha de alumínio tem uma outra camada extra, polietileno, plástico, né? Por último, a proteção do produto, outra camada de polietileno. Olha que interessante. Tem pessoas usando criativamente essas caixas, para ter uma proteção tão grande, uma forma de fazer uma proteção térmica, né? Para o telhado das casas. Gente que usa no forro, né? Engenheiros estão projetando isso. Baixo custo, você usa a caixa do leite para fazer uma proteção
térmica para sua residência. Olha a tecnologia trazendo inovação e maior longevidade para os produtos perecíveis, como é o caso do leite. O procedimento de embalagem também tem em vista a unitização. Significa reunir diversos produtos embalados dentro de uma única embalagem maior, evitando a movimentação individual de pequenos volumes, protegendo a mercadoria, pois esse tipo de embalagem é mais resistente e adequado ao manuseio por parte dos equipamentos e dos operadores. A unitização é feita no centro de separação, como nós já vimos na aula passada, com o objetivo de fechar um pedido. Tem um pedido de um cliente, então vou fazer a unitização dele. Quando ele for transportado, toda aquela carga vai ser levada para o cliente X. E assim sucessivamente. Nós vamos ver numa aula a seguir quais são os tipos de distribuição que existem. Já deve ter observado. Você, quando faz um pedido de alimento para sua casa, ele não vai direto para sua casa. Tem um roteiro, ele vai servindo os locais mais próximos da região onde é produzido o alimento, até chegar aos pontos mais distantes. Toda uma programação de logística para isso. Isso tem a ver com a unitização, processo de solidificação, uma embalagem única para um fornecedor específico. Assim, o ideal é que as embalagens secundárias ou terciárias tenham dimensões e formatos que facilitem a unitização e a paletização, isto é, a composição de volumes sobre pallets. A unitização, o que é? Produzir um volume único para o cliente. E paletização é quando esse volume está já para transporte numa unidade pallet e onde esses veículos transportadores já estão prontos para levar para a expedição. E respeitem suas dimensões em todas as laterais, sejam lisas do lado superior e respeitem as alturas das estruturas de armazenagem. Isso me lembra muito bem alguns problemas que nós tivemos em São Paulo, principalmente. Já não ouvi mais isso acontecer. Os caminhões de transporte andarem com caçamba aberta, né? Não respeitando as alturas das pontes, derrubando inclusive passarelas. Isso tem a ver? Tem a ver. Isso pode acontecer dentro do almoxarifado, as embalagens não forem planejadas com antecedência, respeitando os espaços, os volumes serem transportados. As cargas devidamente unitizadas, fechando o pedido do cliente, né, costumam ser envoltas por cintas plásticas ou metálicas, ou mesmo filmes plásticos. Nós estamos vendo um exemplo, né? Cantoneiras, chapas de papelão ou madeira, tudo para que se tornem rígidas, facilitem o transporte. Imagine se não tivesse filme plástico. Primeira freada da empilhadeira ia cair tudo. A unitização é tornar todo um pedido uma única embalagem. A gente vê esse tipo de embalagem acontecendo mais recentemente com produtos de depósito, de construção civil. Eu vi em frente a uma residência um pallet com várias unidades de tijolos e envolto por esse filme plástico. Então, esses tijolos foram unitizados, coisa que não existia no passado. A tendência é, com o processo de automação, coisas acontecerem mais rápido. Mesmo dentro do almoxarifado, com o uso de softwares, o uso de inteligência artificial, tendência os almoxarifados no futuro funcionarem só com robôs, né? Infelizmente. Provavelmente alguém vai ter que operar esses robôs, então é necessário que a gente continue sempre nos atualizando para não perdermos nossa capacidade de empregabilidade, não é mesmo? Um volume que não se apresente nas dimensões e com a rigidez corretas
certamente trará problemas no momento de sua introdução ou remoção do porta-pallets pela empilhadeira. No caso, nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo o contrário. As unidades paletizadas, estão vendo? O produto unitizado sobre o pallet. Então, é uma embalagem unitizada e paletizada. Se ela não estiver adequada, as empilhadeiras não conseguem transportar. Vamos ter problema de danos estruturais, problema de risco de acidentes com os operadores, né? Volumes devidamente unitizados, paletizados, com medidas padronizadas, favorecem todas as operações de carga e descarga, não apenas nas estruturas de armazenamento, como nós estamos vendo aqui, mas igualmente nos caminhões, containers, certo? Aumentando a velocidade do trabalho, diminuindo riscos de acidentes, economizando espaço. Então, tudo viabilizando o quê? Maior agilidade logística, menor custo e, consequentemente, maior satisfação do cliente, né? Os atendimentos, prazos. Então, para quem não sabe o que é um container, né, temos aqui um exemplo. A gente vê se fosse uma carroceria de um caminhão, muitas vezes, né? Container representaria um esquema de unitização elevado à sua máxima dimensão. Uma embalagem, né? Uma embalagem bastante resistente, normalmente de aço, na qual são colocadas inúmeras embalagens menores, que a gente está vendo aqui, em volta da estrutura, menos resistentes, de modo a evitar acidentes e, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente as operações de movimentação de carga. Normalmente, container é usado para transporte, né, de mercadorias em casos de exportação e importação de insumos, mercadorias. Portanto, a gente vai ver muitos containers no Porto de Santos, Paulo, né, por exemplo. Lá nas docas a gente vê guindastes alimentando, né, navios cargueiros com esses containers. Todos eles recebem identificação de código de barra, assim, transporte. Muitas vezes o empresário aqui no Brasil porta, como está acontecendo agora na pandemia, não é? Máscaras, insumos de higiene, álcool, gel, né? Uniformes para unidades de saúde aqui no Brasil, também para médicos e profissionais de saúde poderem atuar de forma mais eficiente. Um container inteiro desse é importado. Imagine quanto de quantidade, quanto de material que pode transportar um container, né? Eu já vi filmes onde algumas pessoas moram dentro de um container, só para vocês terem. E encerramos então a nossa 20ª aula do curso de Almoxarife Estoquista. Agradeço a todos vocês a participação. Vimos hoje embalagem, paletização e unitização. Agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.